Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson mais uma vez com o ensino médio, turma do primeiro ano. Mais uma aula de matemática 2, desta vez a aula de número 7, somente com as resoluções das questões da atividade que ficou para concluirmos e iniciamos na aula anterior. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Estamos aqui, pessoal, para darmos continuidade às resoluções que se encontram na página de número 264, né? A partir da questão de número 54. Uma questão do Enem que vem dizendo o seguinte para nós. O losango representado na figura 1, o losango, ok? Vamos lá. Foi formado pela união dos centros das quatro circunferências tangentes, ok? Estão se tocando em um único ponto. As circunferências aqui são tangentes entre si, certo? De raio de mesma medida, ok. Ao primeiro momento, na figura 1, o losango formado é formado pelo centro, ok, das quatro circunferências que são tangentes e vão ter o mesmo raio. Isto é, se eu denominar o raio de somente R, então aqui também é R, 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 e por último R, ok? Então, até aqui só estou colocando as hipóteses que estão aparecendo na questão. Vamos lá. Dobrando-se o raio de duas das circunferências centrada nos vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada na figura 2. Ok. O que está dizendo? Dobrando-se considerando dois vértices opostos. Como dá para observar que as quatro circunferências têm o mesmo tamanho, então não importa. Se eu pegar esses dois opostos, pode ser. Posso pegar esses dois? Pode ser. O importante, como é o mesmo raio, não vai interferir em nada. É dobrar, ok? Para a figura 2. Quando eu disse que o raio dobrou, aí eu identifico a visibilidade. Já dá de vermos que a circunferência aqui é a esquerda e essa outra direita, porque como dobrou, aumentou. Concorda? Se dobrou e eu chamei de R, então aqui vai ser 2R, 2R. Concorda? E o raio dessa outra também vai ser 2R, 2R. Como não falou a respeito do que se tornou as outras duas figuras, na verdade, as outras duas circunferências, nós vamos manter o padrão. Manter o quê? Manter o mesmo raio. Então, aqui é R, R, R e R, ok? Só especificou que tomou dois vértices opostos e dobrou. O que vai influenciar nas outras duas circunferências. E como não mencionou as duas que sobrou, então vou manter a mesma medida, certo? Então, na verdade, é a figura 1 que se transformou na figura 2, mudando somente, ok, duas circunferências ali, dobrando o raio. A nossa perguntinha é, o perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro da figura 1, teve um aumento de quantos por cento? É simples. Identificamos aqui o valor padrão, lógico, porque nós não sabemos qual é o raio. Chamei de R. O dobro, 2R. Quando eu olho para a figura 1, nós podemos entender aqui que o perímetro dessa figura é só somar os lados. Só que o lado é R e R, 2R. Se é um losango é que nem um quadrado no sentido de que os quatro lados são congruentes entre si, a mesma medida. Então é 2R, 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 2R. Então 2, 2, 4, com 4, 8. 8R é o perímetro da figura 1, ok? Do losango da figura 1. Então vamos lá. O outro losango, se é que vai ser um losango, na verdade é, né? Quando nós calculamos o perímetro, vai ficar 2R mais R, 3R é um lado. 3R, 3, 3, isso é. 3 mais 3 é 6. 6 com 6, 12. Então o perímetro do segundo losango é 12R. Agora, o nosso objetivo é descobrir em porcentagem esse aumento. Saiu de 8R para 12. Então, foi um aumento de quantos por cento? É fácil. Vamos aqui. Primeiro método de resolução. Podemos identificar primeiro a diferença. Quanto que aumentou? 12R menos
8R, isso é 4R. Isso é o que representa o aumento. Aumentou 4R. Você pode até fazer de uma forma intuitiva. Agora vamos transformar isso em porcentagem. Basta pegar o que aumentou pelo valor que era originalmente, 8R, ok? Então o que nós temos? Eliminando R com R, simplificando 4 sobre 8, que é a mesma coisa que 1 meio. 1 meio é 0,5. Transformando esse valor em porcentagem, basta multiplicar por 100. E isso é equivalente a 50%. Então, a alternativa que corresponde a 50% é a alternativa E, ok? Claro que se você tem mais facilidade com regra de 3, não tem problema. Então, você teria como segundo método de resolução, quem é o valor atual? Era o 8R. O valor atual sempre é 100%. Então, o 4R representa quantos por cento, ok? Você cortaria aqui R com R. Você poderia simplificar, caso queira multiplicar direto, não tem problema. Ficaria 8x igual 4 vezes 100, 400. E da mesma forma, x é 50%, ok? A alternativa é a nossa resposta da questão de número 54. Estamos agora, pessoal, com a questão de número 55. A figura representa aqui os pneus, na verdade, de um trator, ok? Tocando no chão nos pontos A e B. Em relação ao centro, a distância entre os centros é de 2,4 metros. Daí nós observamos que a altura aqui até o centro, aqui seria o raio, é de 1,1 metro. E para o pneu menor, a distância do centro até tocar o chão, que nesse caso vai significar representar o outro raio. Se a circunferência é menor, então o raio também, consequentemente, é menor. Medindo aqui 0,4 metros. O nosso objetivo é calcularmos a distância entre os dois centros, a distância entre T e D, que são os pontos que representam ali o centro. T da circunferência maior e D da circunferência menor. Quando nós temos o entendimento dessa figura, percebemos que aqui há um trapézio, concorda? Um trapézio. Um trapézio retangular, porém, para nós não é muito viável. E sim, nós podemos, na verdade, transformar essa figura ou escolher trabalhar dentro de um triângulo. Como? Se eu entendo que, intuitivamente, eu posso traçar uma reta paralela à base, o que nós temos? Que a base é a distância de A até B. Se de A até B é 2,4, eu posso projetar, ok? Essa distância preta agora também será de 2,4. Como o raio é perpendicular ao chão, ao ponto A e também ao ponto B, isto é, eu sei que aqui é 90, aqui também. Então, como essa reta eu estou tomando ela de uma forma paralela à base, então significa que aqui também é 90, ok? O que faz com que, caso eu chame esse pontozinho aqui de ponto... Vamos pegar o ponto P, que não está sendo trabalhado. Então, se nós olhamos para o triângulo PDT, eu posso entender que x, que é o valor de interesse, que é a distância de T até D, vai ser também, além de um lado do trapézio, vai ser a hipotenusa do triângulo que se originou depois, concorda? Então, como é que eu faço? Eu posso aplicar Pitágoras. Como? Esse raio maior não é 1,1, mas o raio menor não é 0,4? Como essa reta preta formada é paralela à base, olha essa distância. Essa altura de 0,4, ó, ela pode ser projetada até aqui. De A até P também será 0,4. Como o todo é 1,1, tira 0,4, sobra 0,7. Se você pegar 0,7 mais 0,4, vai dar 1,1, que é a medida do raio da circunferência maior. Concorda? Agora, no nosso triângulo, eu tenho a altura dele é 0,7. É só de P até T.
A hipotenusa é x e a base é 2,4, que era projetada lá embaixo. Então, eu posso tomar agora somente um Pitágoras, ó. X, a hipotenusa ao quadrado, é igual a 0,7 ao quadrado mais, quem mais? 2,4 ao quadrado. Lembra? Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, quando você responder isso aqui, você vai encontrar x igual a 2,5 metros, ok? Então, é uma questão bem simples. Essa expressão aí, essa potência, você consegue, você sabe responder. O nosso objetivo era só a interpretação da figura, ok? Então, essa foi a questão de número 55. Estamos aqui agora, pessoal, diante da questão de número 56. A questão está dizendo o seguinte, na figura, as circunferências de centro C e C' têm raios de 5 centímetros e 3, ok? Então, vamos lá. Tem raio, ok. Intuitivamente, tem dois pontos aqui, já vou identificar ou observar eles, ok? Ó, se eu ligo, que é o raio? 5, porque eu escolhi o 5, que é a circunferência maior. Quanto maior a circunferência, maior vai ser o seu raio. Concorda? E a medida do outro raio é 3. Então vamos lá. Continuando aqui a nossa hipótese. Ok? O segmento DE mede 6. De D até E já está sendo dado a medida 6. Ok? Bora lá. E é tangente a ambos os pontos D e E. Opa! O segmento DE é tangente. Significa o quê? Todo segmento tangente, estudamos isso na aula anterior, todo segmento tangente junto com o raio sempre é perpendicular, ok? Ó, então, ó, 90 aqui e 90 aqui. Bora lá, continuando. E calcule a distância entre os pontos C e C', isto é, quer saber a distância entre os centros, ok? Então, vamos aqui, essa distância toda é o nosso x, de C até chegar em C'. Temos uma sugestão dada na questão. A sugestão é, construa o triângulo PCC'. Ok, mas cadê P? Então, vamos lá. Em que P é o ponto de encontro de C da reta CD, é o ponto de encontro da reta CD. Se é uma reta, vamos esticar, ó, CD até aqui, concorda? Então, uma reta, estiquei. É o ponto de encontro entre a reta CD com a reta que passa por C' e é paralela a DE. Uma reta que passa por C' paralela a DE. Então, ó, concorda? É uma reta que está passando pelo centro, sendo paralelo ao DE. Ok? A sugestão termina aqui e termina. Então, vamos aqui observar a sugestão dada. Pediu para determinar um ponto P, tá aqui, ponto P, em que P é a interseção da reta CD com uma que passa no ponto C' paralela a DE. Ok. Quando nós observamos, primeiro, dá para identificarmos que essa reta não é paralela a essa? Aqui na 90, isso aqui o que foi gerado nada mais é do que um retângulo. Isto é, eu posso afirmar de cara? Não, porque essa reta é paralela a essa, mas essa, será que é paralela a essa? Não tem como saber. Ok? Então, antes de afirmar que é um retângulo, vamos somente olhar pelo ponto de vista dos ângulos correspondentes. Por quê? Se eu tenho essa reta com essa reta paralela, então essa outra é uma transversal. Isto é, retas paralelas cortadas por uma transversal determina do mesmo lado, se for um ângulo interno e o outro externo, sempre são o quê? Congruente, correspondente. Então, se aqui era 90, pela ideia, pela definição da reta tangente com raio, se é 90, esse ângulo aqui dentro também tem que ser. Também tem que ser. Também. Então, o triângulo pedido para ser originado, P, C e C', nada mais é do que um triângulo que é retangular. Vale o quê? Pitágoras, ok, pessoal?
Então já provamos que aqui é 90, 90. Lógico que o ângulo aqui do lado suplementar também é 90. Como eu não posso afirmar esse, o que nós vamos fazer? A mesma ideia da reta paralela. Ângulos colaterais internos tem que dar 180. Isso aqui é 90, aqui também tem que ser 90. Ou por eliminação, os 4 ângulos de um quadrilátero tem que ser 360. 90 com 90 com 90 já é 270. Para 360 falta 90. Então, de fato, é um retângulo. Por que eu estou fazendo isso? Porque, provando que é um retângulo, tu prova que DP é paralelo com essa linha. Se é paralelo, então essa distância 3 pode ser projetada aqui, ó. Ok? Ó. Então, DP também é 3. Assim, nós temos que, aplicando Pitágoras mais uma vez, teremos x ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Quem é um cateto? O cateto é PC. Quem é PC? Não dá para entender que lá no começo nós provamos que é, na verdade, agora por último, provamos que é um retângulo? PC é a mesma medida que DE. Ok? Ó, posso projetar. Então, como foi dito na questão que DE é 6, PC' também é 6. Então vai ficar 6 é um dos catetos, mais o outro cateto é 5 com 3, junto, formando 8. Então, x ao quadrado será igual a 100. Logo, o que nós temos? Pegando somente a parte positiva, x é igual a 10. E essa foi a questão de número 56. Estamos agora, pessoal, com a questão de número 57. Uma questão da Universidade Federal de Pernambuco que vem dizendo o seguinte. Na ilustração que nós temos, o triângulo equilátero A, B e C, ok? Então, se é equilátero, por definição, você já está começando a imaginar que todos os lados terão que ter a mesma medida, certo? Está dizendo que o triângulo equilátero ABC tem 12 centímetros, é isso mesmo, em cada lado. E os 3 círculos são tangentes entre si e têm raios de mesma medida. Determine a medida do raio dos círculos. Vamos lá. A única informação dada é que o tamanho, a medida dos lados do triângulo é 12, ok? 12 lá, 12 aqui na base, certo? Triângulo equilátero, todos os seus lados têm a mesma medida. Também foi dito que as 3 circunferências aqui inseridas, elas são tangentes, isto é, elas se tocam em um único ponto, ok? Um único ponto. E também está agora perguntando qual é a medida dos raios, uma vez que as 3 circunferências vão ter o mesmo raio, ok? Então vamos lá, você começa a imaginar quais são as possibilidades que pode aparecer aqui, e as possibilidades são... Estamos agora, pessoal, diante, ok, da junção do ligamento, ok, do centro das 3 circunferências, isto é, se eu ligo os pontos, uma vez que as circunferências são tangentes e todas não possuem o mesmo raio, o que nós determinamos aqui? Tudo que está de azul, preste atenção, agora eu estou entendendo que o raio é o mesmo, isto é, do centro até tocar aqui, não é o raio? Concorda? Se isso aqui é o ponto de tangência aqui com um triângulo, então, ó, 90 graus. Isto é, ali é a altura. É uma altura. Isso aqui é uma altura. Ó, daqui para cá também é R, que R é o raio. Em todas as circunferências, o raio é o mesmo. Então, esse ponto até tocar aqui também é um raio. Agora, uma particularidade muito interessante e importante para nós. Em todo triângulo que é equilátero, uma vez que tem uma circunferência inserida, o centro sempre vai ser o baricentro, isto é, o encontro das medianas, ok? E quando isso acontece, essa distânciazinha, se eu chamar aqui de ponto P, de A até P, é a mesma distância ou tem a mesma medida que o raio.
Então, de A até P também é grave isso, ok? Quando nós temos o segmento que sai do vértice até o centro, é sempre 2/3 da mediana. Porém, como aqui não tem um triângulozinho embaixo para complementar, então, ao invés de pensar em 2/3, nós só pensamos que essa região fora é sempre a mesma medida que o raio. Tá ok? Então, vamos lá. Isso é definição. Não vamos provar isso. Definição. Então, vamos lá. Como é que nós conseguimos uma relação para encontrar a cerca ou como isolar o raio, a medida do raio, que é o que nos interessa? Perceba que aqui de verde eu coloquei algo para representar a altura desse triângulo que se originou, ok? Porém, quando tu olha que é RR, 2R é o lado, RR, 2R é o outro, ok, esse triângulo que foi originado somente com os centros também é equilátero. Então ele pode ser, eu posso encontrar a altura de um triângulo equilátero porque é conveniente ter uma fórmula específica para isso. Você lembra? Como calculamos a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero nada mais é do que o lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Quando eu coloco H1, é a primeira altura. É a altura do triângulozinho formada pelos vértices, que são o centro das 3 circunferências. Então vamos lá. Quem é o lado desse triângulo? R mais R é 2R. Então a altura 1 é igual. Altura 1. Quem é L? O lado 2R, raiz de 3 sobre 2. Ok? Com a possibilidade de eliminarmos isso, implica que a altura 1 é igual a R raiz de 3. Então, essa distância aqui, essa altura, é R raiz de 3. O que mais que nós temos? Nós podemos agora encontrar a altura maior. A altura maior, vou chamar de H2, ok? A altura menor, a altura maior. Quando eu falo H2, é a altura do triângulo todo, do triângulo ABC. Porque eu também tenho o lado. O lado não é 12, não foi dado que o lado é 12? Então, vou aplicar direto na fórmula. A fórmula da altura é o lado, quem é o lado? Desta vez é 12, raiz de 3 sobre 2. Isso implica que a segunda altura é 6 raiz de 3, ok? Então vamos lá, devagar, para entendermos aqui o procedimento. A primeira altura e a segunda altura. Uma vez que eu tenho essas duas alturas, eu posso pensar em uma relação entre elas. Como? Esse lado verde, essa altura, pode ser somada com esse segmento, que é reto, perpendicular, e esse outro aqui de baixo, concorda? Assim eu terei a altura inteira. Dá para entender que é uma outra forma? Isto é, se nós considerarmos a altura do triângulozinho menor, que é R, raiz de 3, mais quanto? R mais R, 2R, com esse R, com essa altura, ó, que é R, tá? 3R, R raiz de 3 mais 3R, ok? 3R. Isso não é igual à altura toda, porém a altura toda nós encontramos é 6 raiz de 3. Então tá aí, pessoal, uma fórmula, né, uma equaçãozinha onde a variável é R, onde dá para nós procurarmos resolver. Então, isso fica. Eu posso colocar R em evidência, certo? Então vai ficar R raiz de 3 dividido por R raiz de 3, mais 3R dividido para R, 3. Fechou? Isso é igual a 6 raiz de 3, ok? Então aqui nós ainda temos, implica dizer que R é igual a 6 raiz de 3 sobre raiz de 3 mais 3. Porém, ok, já encontramos aqui um valor equivalente ao raio, que é o nosso valor de interesse. Porém, o denominador tem uma raiz. Então, é necessário nós fazermos o quê? A racionalização desse denominador. Então, vamos lá. A nossa expressão ficou R igual
a 6 raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 3 mais 3. Então, quando nós temos aqui uma soma onde no denominador, certo? Nessa soma dos termos, um dos termos ou ambos é uma raiz, é necessário fazermos uma fatoração, e essa fatoração, na verdade, a racionalização é feita através da multiplicação da expressão pelo seu conjugado. Quem é o conjugado nesse caso? Basta nós pegarmos o denominador e usarmos ele, ok, para multiplicar. A observação é que é só inverter o sinal do meio. Se é mais, coloque menos. Os termos são o mesmo. Se aqui fosse menos, eu colocaria mais, ok? Então, vou multiplicar tanto o numerador pelo conjugado, como também vou usar o conjugado para multiplicar o denominador, ok? Estudamos isso, coisa do 8º ano, tá? Então, vamos lá. Uma vez que a gente faça isso, então aqui dá para entender que podemos olhar do ponto de vista de uma distribuição. Aqui, em vez de uma distribuição, que seria algo longo, ok? Porque nós teríamos que multiplicar a raiz quadrada de 3 por este termo e por este. Depois, pegar o 3 e também multiplicar 2 vezes. Então, seria 4 produtos, o que tornaria a conta ainda mais extensa e não é viável. Para o denominador, nós vamos lembrar daquela regrinha que nós estudamos, ok? Que nós estudamos acerca da fatoração. Produto da soma pela diferença. Recordam? O que acontece quando temos um produto onde os termos são idênticos e somente os sinais trocados? Pode ser mais, menos ou menos e mais. A ordem não vai interferir. A propriedade de fatoração garante que é suficiente pegarmos o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. É muito mais conveniente, em vez de sairmos aqui agora fazendo uma distribuição, ok, enorme. Pode ser feito? Pode. Porém, o objetivo aqui é nós trabalharmos com eficiência. Então, vamos lá. Resolvendo esse produto, o que nós temos? Nós temos aqui agora que 6 raiz de 3 vezes 3 se tornará a raiz de 3 com raiz de 3 é a raiz de 9, que é 3. 3 vezes 6, 18. Ok? Então, nós temos 18, certo? O que mais? Depois do 18, nós temos que menos, né? Menos 6 raiz de 3 vezes 3 vai dar 18 raiz de 3. Tudo isso sobre. Aplicando aqui a nossa definição, vamos lá. Pegar o quadrado do primeiro termo, a raiz de 3 ao quadrado, é raiz de 9, que é 3. Menos, o menos é da fórmula, né? O quadrado do segundo. 3 ao quadrado, 9. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 18 menos 18 raiz de 3 sobre 3 menos 9 menos 6. E quando isso acontece, nós podemos trocar, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o menos aqui em evidência? Então vai ficar menos 18 mais 18 raiz de 3. Concorda? Que é assim, ó, menos com menos não é mais, menos com mais é menos. Eu estou só reescrevendo porque eu quero eliminar esse sinalzinho aqui de baixo. Então, ó, menos com menos mais. Ele sumiu, ok? Isso aqui sumiu. E vou inverter isso aqui. O que nós vamos ter? 18 raiz de 3, positivo, menos 18. Tudo isso sobre 6, agora positivo. Então, simplificando ainda isso, ó, 18 dividido para 6 é 3. 3 o quê? Raiz de 3 menos 18 para 6 de novo, 3. Está aí. Essa é a expressão que representa o nosso raio. Pode ser em que em algum caso, em alguma oportunidade, a questão ainda vai além, porque há uma possibilidade de você colocar o 3 em evidência. Vai ficar 3 raiz quadrada de 3 dividido para 3, raiz de 3, menos 3 por 3, 1. Então está aí, pessoal, o nosso raio é 3 que multiplica a raiz quadrada de 3 menos 1. E essa foi a questão de número 57.
É isso aí, pessoal. Concluímos a atividade, ok? Nesta aula e na próxima aula já antecipo, os convido para brevemente ali dar uma olhada para finalizar essa unidade acerca do comprimento da circunferência, não é nada novo, nada de extraordinário. Então, será algo bem rápido na próxima aula e ainda no decorrer da próxima aula, ok? Já estaremos ali iniciando um outro tópico acerca de cálculo de áreas. Esse sim será um grande conteúdo, uma parte muito importante para nós. Então, aguardo todos vocês, grande abraço e até a próxima.